Entrevista coletiva de Luiz Castro. E eu pergunto para vocês, você quer a demissão de Luiz Castro? E digo mais, você quer a volta de Renato? Comenta aqui nos comentários, vamos ver. E qual a justificativa para o Grêmio, sem altitude, né, em Porto Alegre, perder em casa para o Bolívar? As razões de ter mantido a dinâmica foi que queremos dar continuidade a alguma coisa que desse estabilidade à equipa. E como no último jogo tínhamos dado bons sinais e criado oportunidades, continuamos a fazer o mesmo. Essa continuidade fez com que nós tivéssemos 31 na minha vida, foi o jogo que eu tive mais finalizações das minhas equipas. 31 finalizações, em que 22 delas foram dentro da área, testa bem do volume ofensivo que tivemos. Perdemos alguma estabilidade quando sofremos o gol, não deixámos de atacar, não deixámos de procurar uma baliza, mas perdemos alguma fluidez. Até aí tínhamos estado bem no jogo, tínhamos estado por cima no jogo, e o golo veio-nos instabilizar um pouco. Abrimos a segunda parte com aos 3 minutos e 30 segundos, já tínhamos tido 2 chegadas à baliza com oportunidade para fazer. E quando os jogos são assim, fica tudo muito difícil. A equipa continua instável, continua pouco fluida, embora continuasse a criar. A alteração dos jogadores é a gestão dos próprios jogadores. Temos que fazer a gestão. O Vila Santi não está pronto para fazer jogos e jogos seguidos. O Everton tinha tido um problema atrás que não tinha recuperado totalmente. O Marlon é um jogador que está parado há 3 meses, não tem capacidade para fazer jogos seguidos. Tivemos que fazer essas alterações. Professor, aqui é Paulo Nunes, Rádio Guaíba. Uma eliminação para um clube como o Grêmio, e o senhor trabalhou em grandes clubes e está aqui hoje, ela sempre pesa. Hoje, em casa, perdendo os 2 jogos, a situação do combo da temporada, a gente viu se refletir no torcedor com vaias ao time e ao senhor também ao longo do jogo. A minha pergunta ao senhor é o que dá para tirar mais desse time do Grêmio na temporada e sobre o seu trabalho? O que o senhor entende que assegura o seu trabalho no comando do Grêmio? As vaias foram para mim, não foram para os jogadores. As vaias não houve vaias para os jogadores. As vaias foram todas para o Luís Castro, não foi para os jogadores. Os jogadores deram tudo deles e a torcida reconheceu que os jogadores deram tudo deles dentro do campo e apoiou-os sempre ao longo de todo o jogo. Portanto, não vamos por aí. Às vezes, para mim. Sobre aquilo que o tirar. Eu já disse isso várias vezes. É difícil, eu sei. Estão a chegar os jogadores novos à equipa, estão a ser integrados, vamos começar essa integração. Temos agora pela frente uma Copa do Brasil com 2 jogos que nós achamos e temos a certeza que são muito importantes para a dimensão do Grêmio. Tivemos sempre como queríamos continuar na prova, na Sul-Americana, queríamos continuar nela, mas sabíamos claramente que a nossa prioridade de campeonato e Copa são as nossas 2 principais preocupações e objetivo fundamental da época, e vamos continuar a lutar por essas. O Grêmio perdeu pro Bolívar, alguém diz isso pra ele? Eu vou insistir um pouco nessa pergunta, porque o Grêmio está no Z4 do Campeonato Brasileiro, agora é eliminado dos playoffs da Copa Sul-Americana. O que você acredita que justifica a sua permanência como treinador do Grêmio? O que justifica a minha permanência é eu trabalhar todos os dias de forma digna e honesta. Mas o Zezinho também trabalha. Rádio Grenal. Até estou com os números aqui, alguns que o senhor não citou, 65% de posse-bola do Grêmio, o Grêmio teve 11 escanteios, trocou mais passes que o Bolívar, mas eu sei que o futebol não é só número, não é só letra fria. Quero entrar no empirismo, no sentimento, e perguntar para o senhor, o seu sentimento de ver o Grêmio ser eliminado para uma equipe historicamente inferior à do Grêmio, que para o torcedor que vaiou o senhor, se sente apequenado. Qual é o sentimento do senhor ao ver o Grêmio, na visão do torcedor, estar menor do que quando começou a temporada? É um sentimento de tristeza e de revolta interior. Os 11 cantos a nosso favor e um do adversário não conta para nada quando perdemos. As 31 finalizações não conta para nada quando perdemos. As 65% não conta para nada quando perdemos. Mas é um indicador que tivemos sempre por cima do jogo e tivemos o jogo em que podíamos ter ganho e não devíamos ter perdido. São indicadores que eu sei que neste momento, quando se perde, não tem qualquer razão para vocês, mas tem para mim enquanto treinador. São indicadores que eu levo muito em conta, porque os jogadores esforçaram-se muito por esses números e procuraram muito o gol ao longo de todo o jogo.
Por isso é que eu disse, as vaias são para mim, as vaias não são para os jogadores, porque os jogadores são aqueles que fizeram esses números em campo. Professor Luiz Castro, Paulo Bizarro, Rádio Galera. Quero me ater a uma pergunta que está linkado tecnicamente a qualquer competição que o Grêmio esteja, as 3 competições. É o número de passes errados. E nós estamos no final do mês de julho. Sua avaliação sobre o trabalho para estancar essa deficiência do Grêmio. Tocou num fator do jogo que determina muito aquilo que é a direção do jogo. O jogo perde muita fluidez com os números de passes errados. Permite muito ataque rápido à equipa contrária e cria muita insegurança na nossa equipa. É algo que nós trabalhamos a partir do momento que vamos treinar, estamos a trabalhar o passe, a recepção, as dinâmicas, todos os dias. É algo que depende muito da estabilidade mental do jogador. E neste momento nós não estamos a fazer uma época de acordo com aquilo que perspectivávamos. E então a construção é uma construção muito instável e isso retira-nos realmente a fluidez. Mister, boa noite. Bruno Abcherker, Rádio Mortal. Em uma das respostas, o senhor usou uma espécie de escudo como se o senhor estivesse protegendo o elenco. As vaias foram para mim, os xingamentos foram direcionados a mim. O senhor acredita que a recíproca seria verdadeira, que os jogadores protegeriam o senhor da mesma forma como o senhor está protegendo? E o senhor acredita que o projeto feito pelo senhor e pela sua comissão técnica ainda surte efeito no grupo de jogadores? Quem pode responder pelos jogadores são os próprios jogadores. Eu não tenho a ambição ou a perspectiva jamais de falar por outras pessoas. Não tenho isso. Há muita gente que pretende fazer isso na vida, mas eu não pretendo. Eu pretendo só responder por mim. Aquilo que é o pensamento dos meus jogadores é o pensamento dos meus jogadores. Aquilo que eu posso dizer é que esses jogadores, o grupo do Grêmio, entrou em campo e teve 65% de posse de bola, teve 31 remates, teve 22 finalizações dentro da área, teve 6 grandes oportunidades de golo. E isso é o que eu sei dizer. E sinto-os totalmente envolvidos diariamente no trabalho e dedicados ao jogo. Isso eu sinto. Portanto, quando eu sinto os meus jogadores assim, eu defendo sempre os meus jogadores. Quando eu trabalho com pessoas dignas, honestas, que se entregam por completo ao trabalho, que se... Sabe? Eu não aguento mais digno e honesto. Muitas vezes os nossos filhos vão para a escola, vêm com um resultado que não é positivo, é negativo. Mas nós em casa vimos-los a trabalhar muito. Nós não somos capazes de os penalizar porque sabemos que eles se entregaram por completo à missão. O Grêmio não é uma criança. Muitas vezes é assim. Vemos os nossos jogadores a trabalhar muito. Vão a jogo, entregam-se por completo. É impossível eu não defender os meus jogadores. É um grupo intocável. Volto a dizer aquilo que disse atrás. As vaias eram para mim, senti que foram para mim, são para mim e senti que nunca foram para os jogadores. Aqui, Luiz Nicoliovic, do canal Nicoliovic e Diogo Rossi, repórter. O senhor concorda com as vaias? O senhor acha que poderia ter entregado mais hoje? E eu acho que a gente, tanto o torcedor como nós, inclusive o senhor, a direção, sempre aguarda um tempo para fazer avaliações do trabalho como um todo. Nós estamos entrando em agosto. Eu gostaria de saber se o senhor entende que o seu trabalho até aqui nos resultados, porque o senhor falou que estão trabalhando, e perfeito, acredito que sim, nos resultados o seu trabalho se justifica? Obrigada. Eu, se me permite, eu retificaria uma coisa, que é o nosso trabalho não está a refletir-se nos resultados. Eu acho que o trabalho que a equipa desenvolveu, inclusive hoje, claramente deveria ter-se refletido nos resultados. Eu acho que todos nós que estamos aqui no auditório, todos nós entendemos que o resultado não foi aquilo que nós queríamos. Agora, aliar esse resultado a uma falta de vontade, ou uma falta de perfumar, ou uma falta de oportunidades de golo, uma falta de ter bola, uma falta de oportunidades de golo, uma falta de oportunidades de entrar, uma falta de não haver condição a nosso favor, não posso elencar uma coisa. Elenco claramente a insatisfação ao resultado. O desempenho, a dedicação dos jogadores, os meus jogadores acabaram de rastros, entregaram-se por completo ao jogo. Aliás, entregaram-se até em determinado momento
por caminhos que não se podiam ter entregue, porque houve muita confusão em campo e podiam ter sustido mais aquilo que era o seu ímpeto naquele momento, mas eles queriam muito ganhar e compreendo que eles aqui e ali tivessem perdido a cabeça. Mas é um grupo muito dedicado. O Grêmio tem um grupo de jogadores muito forte naquilo que é a sua dedicação ao trabalho. Luiz, aqui, Eduardo Picão da Bajé TV. Por contexto de resultados, desempenhos, momento do ano, zona de rebaixamento, tudo isso que o Grêmio está vivendo, por padrão no futebol brasileiro, esse tipo de eliminação acaba ou por derrubar o técnico, ou por mexer em departamento de futebol, direção, enfim. Não aconteceu. Eu queria saber do senhor, a partir de uma eliminação como essa, tão dolorosa para o torcedor, que tipo de mudanças o senhor começa a pregar a partir de agora? Eu tive a oportunidade de referir na última coletiva que fiz aqui, das 20 equipas que desceram nos últimos 5 anos, 70 treinadores não salvaram nenhuma dessas 20 equipas. 70. A última vez que o Grêmio desceu, 4 treinadores não conseguiram salvar o Grêmio. É algo que nós devemos todos refletir sobre o que é isso, o que é que está certo, o que não está certo. Pelo menos tentar refletir. Eu sei que há pessoas que não lhes interessa minimamente fazer essa reflexão. A mudança. Nós hoje somos uma sociedade de consumo imediato, consome, deita fora trás. Agora, eu não tenho a capacidade nem a posição dentro do clube para abordar um tema como esse. O treinador, o porquê continua, o porquê que não continua. Então, as mudanças, nós as mudanças, estamos a fazer mudanças no plantel, estamos a trazer jogadores que ainda hoje não puderam jogar, porque estamos a meio do eliminatório, não puderam jogar, mas que vão mudar um pouco a cara da equipa, vão aumentar o número de soluções. Nós temos feito ao longo da época, temos dotado a equipa de vários sistemas para responder aos diferentes problemas que nos vão aparecendo pela frente. E hoje eu volto a referir isso. O último jogo, temos uns sinais de poderíamos e deveríamos ter ganho o jogo. Hoje demos sinal que deveríamos e poderíamos ter ganho o jogo. Eu sei que não dá alento ao torcedor. Eu sei que não é isso que o torcedor quer. Daí as vaias que me foram dirigidas. Mas eu tenho para além daquilo que é a emoção do jogo, tenho que pensar na racionalidade que é o jogo. E a racionalidade do jogo, nós temos promovido mudanças que levam a maior número de finalizações, a maior estabilidade defensiva. Infelizmente o resultado não tem sido melhor. Espero consegui-lo rapidamente. Castro, aqui Matheus Trindade, RBS TV. O senhor falou de uma reflexão, né, daqui a pouco de mudança de treinador, mas o Grêmio vai jogar agora duas partidas eliminatórias, né, contra um time que nunca venceu, né, que é o Mirassol. O senhor acredita que é um divisor de águas essas duas partidas em relação à continuidade do seu trabalho? E ao mesmo tempo das vaias que o senhor recebeu na partida, o torcedor gritou muito o nome do técnico Renato Portaluppi. Como é que se convive também com isso, com uma sombra de um treinador que fez a história que fez, como jogador também? E esse pedido do torcedor da arquibancada também, da ideia de ter o Renato como técnico aí. Referir-me ao Renato referir-me a um ídolo do Grêmio, a um homem que, com H grande, passou pelo Grêmio como jogador e como treinador e que deixou uma marca forte. Portanto, é normal que os ídolos sejam venerados pela sua torcida. Portanto, é normal que o nome do Renato esteja sempre presente na cabeça de cada um dos torcedores. Agora, eu não vivo na minha vida, nunca vivi com fantasmas, nunca vivi com sombras, nunca vivi nada disso. Eu vivo muito virado para os meus jogadores e vivo muito virado para a minha consciência do dia a dia. Portanto, isso não tenho mais qualquer comentário a fazer, senão dizer parabéns ao Renato por tudo aquilo que fez no Grêmio ao longo da sua vida como treinador e como jogador e por ser uma grande referência do Grêmio. Agora, o trabalho é o trabalho que nós fizemos sempre, é atirarmos aos jogos para ganhar, com o grande objetivo que temos de continuar na Copa do Brasil,
Temos isso como objetivo, temos como objetivo melhorar a classificação no Brasileirão e chegar ao fim da época e perceber que valeu a pena todo o sofrimento que passámos em determinados momentos da época. Para se construir é preciso sofrer-se. Agora, sei que hoje, sabe, as pessoas acham que sofrer não faz parte da vida. Sofrer também faz parte da vida. Viver é tudo isso. Hoje em dia a gente se sente triste, vai para o médico, vai para tomar umas coisas para ficar contente, lê um livro de autoajuda para ficar feliz, porque nós não queremos viver. Viver também é sofrer, também é saber sofrer. E desde muito cedo me habituei a saber sofrer. Custa. Claro, custa, não vou dizer aqui, eu prefiro o elogio do que a crítica. Claro que dói. Mas siga em frente. Luiz, que boa noite. Marcos Souza, repórter do Jornal Zero Hora. Queria questionar o senhor, assim, não é a primeira vez que o senhor cita a manutenção de uma ideia pela tentativa de dar continuidade, de manter coisas boas que vieram do jogo pro seguinte, mas isso não tem sido possível. O senhor tem uma ideia de por que a equipe oscila tanto nesse momento quando apresenta um rendimento melhor, no jogo seguinte muitas vezes não consegue dar sequência a isso? O senhor tem uma ideia de por que isso está acontecendo? É pela construção do time? É pelas mudanças que estão sendo feitas no grupo? Por que isso tem se repetido em diferentes momentos do ano? Eu acho que nós hoje devíamos ter ganho. Eu vou insistir nisto. Eu acho que nós hoje merecíamos ter ganho o jogo. Eu não consigo dizer aqui que o adversário foi melhor que nós e que merecia ter ganho o jogo. Não consigo dizer. Por muito que vocês queiram que eu diga, eu não consigo dizer. A análise dos números, a análise do jogo, a análise dos números, se houve jogos em que nós podíamos ter perdido por mais, empatarmos e podíamos ter perdido. Ok, eu posso dizer. Hoje eu não consigo dizer isso. Eu acho que a equipa está com uma infelicidade tremenda, está a viver um momento muito negativo e o que a faz não ter uma maior fluidez de jogo foi aquilo que um colega falou do número de passes errados. Eu acho que isso está a influenciar muito negativamente a equipa, porque para além de não nos dar a fluidez ofensiva, permite que o adversário faça transições em cima de nós quando nós estamos com a equipa mais aberta. E eu acho que o grande passo que nós temos de dar é de ser mais sólidos naquilo que é a circulação de bola, que tem segurança. Obrigado, mister. Obrigado, pessoal. Representação amanhã, 11 horas, no CT Luiz Carlos. Ridículo, né? Que entrevista constrangedora do seu Luiz Castro, cara. Não sabe onde tá pisando. Pelo amor de Deus. Assim, eu espero que em seguida venha uma notificação aí que o Grêmio demitiu o Luiz Castro. Ele não sabe onde tá. Ele tá perdidinho, cara. Coitado. Ele não sabe onde tá. Coitado não. Ele tá com o melhor emprego do mundo. O Luiz Castro tá com o melhor emprego do mundo, pessoal. Eu demitiria o Luiz Castro. Eu traria Renato de volta. Eu não sei vocês. Eu faria isso. Dá a sua opinião aqui nos comentários. Tamo junto.